Aleluia, Jesus. Canta um hino muito conhecido. E tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e desistir de me tomar. Por mais pressa que seja a situação, o controle ainda está na palma de 10 mãos. E tenho um Deus que já vai deixar essa luta me matar, em desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que não todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mesmo que as coisas estejam dando errado para mim e para você, vamos nos alegrar no Senhor. Saber que Ele é Deus e que Ele é o Todo-Poderoso e Ele está aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor por mais um hino.
Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, da onde você chegou. Lembra de onde você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, glória a Deus. Os problemas irão passar, a luta vai passar. Fica na presença do Senhor, porque Ele sabe que Ele está no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. Vou cantar mais um louvor. Logo após a irmã Tatiana, com uma palavra introdutória ou uma oportunidade, aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Amanheceu, nada pesquei,
Sexta-feira apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidindo largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue que Ele te entregou e volte para o ar, que é o teu lugar. E mandou largar a rede, e mandou você parar. Volte para o mar alto, do lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, do lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e Ele te entregou. Aleluia. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Para não, irmão. Ele mandou você largar? Claro que não. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Uma tatina de função com oportunidade. Graça e paz, irmão. Vou ler em Tiago 4. Obrigado. Isso. Graça e paz, irmão. Vou ler aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Eia, agora vós, que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Estava meditando sobre essa palavra e muitas das vezes queremos vemos trazer, né, uma palavra de Deus, né, convidar que a pessoa venha a aceitar Jesus e ter uma vida no Evangelho, e a pessoa diz: não, agora não, depois eu vou. Aí, será que terá o depois para você? Muitas das vezes nós pensamos que tem que vir aquele dia do arrebatamento e tal, para ser a minha vez. Mas já pararam para pensar quantas pessoas estão infartando com 30, 40 anos? Quantas pessoas... Você pode sofrer um acidente ou simplesmente dormir e não acordar. Somente Deus sabe qual vai ser a sua hora. Então, que você não venha deixar para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. Porque o Senhor tem pressa de ti. Tem pressa da sua vida no altar. Ele quer não somente abençoar a sua vida, mas Ele também quer usar a sua vida no Evangelho, no crescimento, né, da palavra de Deus.
Então, que você não venha deixar para amanhã. Se você ouviu falar de Jesus, se você já de alguma forma conheceu Jesus, está afastado, você possa se reconciliar com o Senhor, porque você não sabe se Ele vai vir para você amanhã, se Ele vai vir para você hoje, se você vai ter um tempo para se reconciliar com Jesus. Até mesmo nós que estamos aqui, né, fazendo a vontade de Deus, temos que estar nos reconciliando a cada dia, nos fortalecendo a cada dia, porque o Senhor pode voltar para nós e nós precisamos estar preparados. Então a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje é: estamos preparados? Se o Senhor voltar para você hoje, você está preparado? Então que a gente possa ficar com essa palavra e não deixar para amanhã, que a gente venha ter uma vida com Cristo hoje, porque Ele está te chamando hoje, Ele não está te chamando amanhã. Você já passou talvez 20, 30, 40 anos sem Jesus. Não termine o seu resto da sua vida sem Ele, porque Ele tem pressa da sua vida. Os irmãos me ajudem. Você foi formada por Deus também. E Ele te chama nessa noite. Nada é igual ao seu redor. Tudo se fez no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia para explicar.
Vamos, queria convidar aqui a irmã Tatiana, já acabou de cantar, mas eu queria fazer uma representação junto com ela. A equipe de louvor, vamos louvar o Senhor nessa noite. Bastante conhecido. Deixa eu conectar aqui. Connected. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, quebra-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Nesta noite, pede Ele para te encher nesta noite, pede Ele para te usar nesta noite, pede Ele para te soldar o teu coração, porque precisa de transformação. Pede Ele, a transformação está nessa noite, mas basta você fazer essa oração pedindo Deus para entrar na tua vida e te transformar do jeito que tu precisa ser transformado. Pede Ele para te quebrantar também. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, louvado seja o seu santo nome, Pai. E usa-me. Oh, lavado beneessa, lavandarábia. Oh, glória a Deus. Transforma-me e enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, deixa Ele te tocar nesta noite. Estaremos louvando o Senhor com mais um louvor. Aleluia, porque Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Tornou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem saudando pelos montes. E Ele vem saudando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar.
Senhor está aqui nessa noite, comigo e com você. Ele quer incendiar a sua casa, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer transformar na sua vida, Ele quer fazer a obra que você deixar de fazer, porque Ele não pode invadir o teu coração, muito menos a tua casa. Você tem que aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estarei trazendo uma palavra antes de passarmos para tirarmos os dízimos da oferta para a casa do Senhor. Estarei trazendo uma palavra para os irmãos. Glória a Deus. E daqui a pouquinho vamos já passar na ministração da palavra do Senhor. O pastor Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Salmo 125. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 125. É a palavra do Senhor, 125. Que diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vou repetir o primeiro verso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uma palavra que ela é muito conhecida, o Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. E a palavra que eu quero frisar, e a palavra que eu quero que você preste muita atenção, é a palavra confiança. Porque quem confia, aquele que confia no Senhor, deixa o Senhor resolver. Aquele que confia no Senhor de verdade, sabe que no Senhor há a solução. Você que confia no Senhor, sabe que Ele pode resolver todas as suas questões. Você não será abalado. De forma nenhuma será abalado. Então, se você confia no Senhor e acha e tem certeza que Ele pode fazer algo por você, então você vai fazer apenas uma coisa: abrir o seu coração. Daqui a pouquinho o pastor Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que ele já está falando com você desde o começo do trabalho, através de louvores, da palavra, da ministração, mas ele vai continuar falando com você através da palavra do Senhor e da mensagem da noite. E é por isso que eu estou falando: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, porque Ele separou esta noite
para falar algo especial para você. Ele não te abandona, Ele não te esqueceu, e Ele faz tudo por você, desde que você abra o coração. Estarei fazendo uma oração pela sua casa. Vou fazer uma oração pelo bairro. Vou fazer uma oração agora, em especial. Você, aonde você estiver, curve a sua cabeça. Porque como diz o Salmo 125, se você confia, você aguarda. Se você aguarda, é porque você quer receber. Se você quer receber, você pode até receber, desde que você saiba quem vai trazer a resposta. Jesus é a solução. Jesus, Ele é a resposta. Então curve a sua cabeça aonde você estiver. Se tiver a possibilidade de ajoelhar, ajoelhe. Se não, curve a sua cabeça e preste atenção, porque essa oração é por você. Essa oração é pela tua casa. Porque Deus, Ele marcou um encontro contigo. Deus, essa pessoa que está orando comigo nesse momento, Pai, ela precisa de uma solução, ele precisa de uma resposta. E ela ouviu, ela sabe que ela, confiando na tua palavra, confiando em ti, ela receberá, meu Deus, um algo da sua parte. Deus, ela está, Senhor Pai querido, muito atribulada ou atribulado, precisando de uma resposta. Senhor, traga a resposta para essa pessoa agora. Senhor, vai entrando nesta casa agora. Senhor, vai fazendo a obra na casa e na vida dessa pessoa agora. Que ela possa se sentir tocado. Que ele possa se sentir tocada. Porque, Senhor, esse lugar não é outro senão a tua casa. Mas nesse momento ela está a ligação está completa. Porque essa pessoa, Senhor, está prestando atenção na oração. Está recebendo aonde ela estiver. Deus, toca nela. Senhor, toca nele. Entra nessa casa, Pai querido, joga por terra todo o mal, toda seta maligna, e que ele ou ela possa, Pai querido, estar contigo, recebendo essa palavra e recebendo essa oração. Senhor, entra com a transformação, entra com o milagre divino na casa dessa pessoa que está, Senhor, Pai querido, fazendo essa oração junto comigo. Eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que ele está ouvindo, que ela está ouvindo, Pai. E que hoje ela possa ser transformada, que essa pessoa possa ser transformada através da oração, e que possa vir aqui dar o testemunho que recebeu, que entendeu e que se converteu ao seu evangelho, o seu santo nome. Pai, estou entregando, Senhor, esse bairro nas tuas mãos. O vizinho da esquerda, o vizinho da direita, Pai querido, vizinho dos fundos, Senhor, abençoa, guarda, protege, livra. O bairro Jardim Nova Era é de Jesus. Esse bairro é teu, Senhor, essa população é sua. Então entrego todos os governantes, os administradores, Senhor, Pai querido, dessa cidade nas tuas mãos. Que possa olhar para o nosso bairro, que possa ser tocado, Pai querido, e possa abençoar todos que estão nesse lugar. Abençoa o Jardim Nova Era. Continua guardando, livrando e protegendo. Entregamos nas tuas mãos. Pai, o teu filho estará ministrando a tua palavra. Pastor Paulo, pode vir aqui à frente. O seu filho estará ministrando a tua palavra. Usa ele conforme o teu querer. Usa ele, Pai querido, porque o Senhor está, Senhor, nesta noite, falando e usando. E vai continuar usando o teu filho, o teu servo nesta noite. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz sobre a igreja. Vamos adorando o Senhor para chegar recolhendo os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém? Aleluias. Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de
e andar em direção ao seu favor, ó Rei, guiado por suas mãos. Deus de milagres, estou aqui, das suas promessas eu não esqueci. Em dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao seu favor, ó Rei, guiado por suas mãos. Deus de milagres, estou aqui, das suas promessas eu não esqueci. Em dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das suas promessas eu não esqueci, eu não. Em dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Chama a existência aos seus planos e curas, pois a fé move o meu milagre. Chama a existência aos teus planos e curas, pois a fé move o meu milagre. Deus de milagres, estou aqui. Das suas promessas eu não esqueci. Em dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, estou aqui. Aleluia. Você está recolhendo os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Agora, rapidamente pela sua vida, não pelo seu dízimo nem pela sua oferta. Não vamos orar por coisas materiais, vamos orar pela sua. Vamos orar pela sua vida financeira, material, pessoal, bem? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar teus filhos, que são dizimistas, que são ofertantes da sua casa, aqueles que ainda não são também. Que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abrir a porta, que o Senhor possa multiplicar. Enfim, Senhor, que o Senhor possa transformar cada um em um canal de bênção, não só nesta obra, mas, Deus querido, também na vida de outras pessoas. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida dos teus filhos de forma mais que abundante, levantando-os, Senhor, como um povo abençoador nessa terra e próspero, no santo nome do teu Filho amado Jesus. Eu lanço esse decreto sobre a tua igreja, te peço e te agradeço em nome de Jesus, que assim seja, amém? E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Hoje é noite de redenção. Por que é noite de redenção? Porque Páscoa, meus amigos, Páscoa é redenção. Tá bom? Páscoa não é crucificação. Páscoa não é cruz. Páscoa é redenção. É muito interessante que a gente venha saber isso. Então você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Deixa eu só achar minha Bíblia online, que a gente saiu hoje, acabou que a minha Bíblia
ficou em casa, mas eu tenho aqui a Bíblia online. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 14. Não, vamos ler do versículo 17 em diante. A minha versão pode estar um pouco diferente, porque aqui eu estou usando a King James, mas dá para você entender aí muito bem, né? Parece que está faltando um pouco de grave aqui nesse microfone. Eu não gosto de minha voz assim, fica muito estridente. Som, aí eu gosto um pouco mais de piso, que me irrita ficar eu mesmo me ouvindo com a voz mais estridente. Me dá nervoso. Tá? Oi? Som, melhorou? Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 17 em diante, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou ázimos em algumas versões, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus já havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, esse é o que vai me trair. O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão dos pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei um novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o monte das oliveiras. Pode sentar, fica à vontade. É interessante, eu quero começar trazendo aqui, nós temos aqui um cenário montado incrível, um cenário sobrenatural. Tá? Jesus ele manda os discípulos irem preparar a ceia. E entenda, a Bíblia em nenhum momento chama essa ceia de Santa Ceia, chama de a última ceia. Tá bom? Em nenhum momento é chamado de Santa Ceia, é chamado de a última ceia. E nesse momento em que é preparada a última ceia, essa ceia que estava sendo preparada ali pelos discípulos para eles estarem ceando e comemorando ou celebrando a Páscoa, eles estavam celebrando uma Páscoa judaica naquele momento, que era tomada de alguns elementos. Mas o que me chama a atenção, antes de falarmos sobre alguns elementos, é que havia no meio deles ali uma pessoa, a qual Jesus falou, Jesus consternou, Jesus disse: olha, aqui entre vocês há um que vai me trair. Entre algumas versões diz, eu não sei se é no Evangelho de Marcos ou de João, que fala que há entre vós um diabo, alguém que vai me trair realmente. E aí nós sabemos a história, todo mundo já sabe, até mesmo quem não serve a Deus sabe, que Judas sai dali, vende Jesus por 30 moedas de prata e vai lá e traz o Senhor Jesus, mostrando quem é Jesus com apenas um beijo. E nós costumamos, pastor Carlos, meter o mal em Judas, porque Judas traiu Jesus, Judas traiu o mestre. E houve até uma polêmica esses dias, porque o endemoniado do jornal A Folha de São Paulo teve a audácia de colocar na primeira página: Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas. Essa semana foi uma polêmica terrível. Por quê? Porque eles estão tentando politizar até mesmo as coisas de Deus e fazendo com isso, tentando mostrar o certo como errado e o errado como certo. E infelizmente, no meio do povo de Deus, tem pessoas que deixam essa dúvida colocada por Satanás no meio da população entrar no seu coração. Ora, todos nós sabemos
que Judas traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, tão amaldiçoadas, que ao tentar devolver, os sacerdotes não quiseram e falaram: essas moedas estão sujas de sangue, nós não colocamos a mão nessas moedas. E ele larga aquelas moedas para trás, antes de tentar se enforcar e morrer com o seu corpo partido no meio, num vale, até hoje conhecido como Vale de Sangue, onde suas vísceras se espalharam naquele lugar. Enfim, Judas realmente traiu Jesus. E nós costumamos, muitas das vezes citar isso: Judas traiu, Judas traiu. No mundo, quando alguém trai, as pessoas costumam chamar: aquele ali é um Judas, porque traiu alguém. Só que nós olhamos muito para os outros, esquecemos muitas das vezes o que é falado na ceia, quando celebramos, de analisar a nós mesmos. Nós esquecemos de nos analisar. E nós hoje, costumeiramente, só falamos de traição quando falamos de um ato de infidelidade conjugal. Nós só olhamos para a traição quando o marido trai uma mulher, ou a mulher trai o marido, ou o noivo, ou o namorado, um trai o outro. Mas traição não se resume apenas isso. Porque aqui diz, a Bíblia é bem claro, que Judas traiu Jesus. Jesus foi traído. E essa traição aqui não é uma traição conjugal. Foi uma traição entre amigos. Ou seja, a traição, ela representa não apenas algo conjugal, mas ela é uma quebra de aliança. A traição é uma quebra de aliança. Havia uma aliança entre amigos naquele momento. A Bíblia nos diz que Jesus permitiu que Judas comesse no mesmo prato que ele, na própria ceia. E ele assim ainda havia de trair Jesus. Jesus confiou até o ponto de Judas que a parte, uma das partes mais importantes, que era confiar as finanças que sustentavam o ministério de Jesus, estavam sendo carregados na mão de Judas. E ainda assim, Judas traiu Jesus. Só que a traição, Alexandre, não se resume apenas a isso. Uma pessoa, ela trai a outra quando ela quebra as suas promessas, quando ela quebra a confiança, quando ela quebra o respeito. Eu posso falar de cadeira. Eu já passei por traição de filhos, eu já passei por traição de mãe, de irmã, familiares, amigos. E isso são traições. Por quê? Porque você nunca vai ser traído por um inimigo. Você nunca vai ser traído porque você menos espera. Quando alguém faz alguma coisa que fere a sua aliança, isso é uma traição. E hoje tem pessoas que estão traindo Jesus todos os dias ainda. Porque quando nós pecamos, nós traímos Jesus. Porque Jesus, ele, quando nos recebe de braços abertos, nós levantamos a nossa mão, confessamos ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, ele está nos recebendo, Alexandre. Ele está falando: filho, eu estou te recebendo. Eu estou confiando a você, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que a minha morte no Calvário, a salvação para a tua vida. Eu estou fazendo uma aliança com você, mas quando eu peco, eu quebro essa aliança. Eu estou fazendo a mesma coisa que Judas. Eu estou traindo Jesus. Cada vez que eu peco, cada vez que eu falho, eu estou traindo Jesus. E nós queremos criticar muitas das vezes Judas. Ele errou. Mas se Judas tivesse não tido remorso apenas, mas tivesse se arrependido, voltado, se prostrado aos pés do mestre e falado: Senhor, me perdoa, com certeza Jesus liberaria perdão para o arrependimento sincero dele. Porque a diferença entre remorso e arrependimento é que a pessoa que sente apenas remorso pelos seus erros, ela continua cometendo a mesma prática. Eu não vou fazer mais, mas faz. Me perdoa, eu não vou mais cometer esse erro, mas comete. Isso é apenas remorso. Agora, a pessoa que ela se arrepende, arrependimento, a palavra original para arrependimento significa voltar atrás. É simbolismo de contramão. Quem se arrepende não pratica mais o mesmo erro. Quem se arrepende não comete mais a mesma prática. Isso é arrependimento. E quantos estão ainda aí, apenas sentem remorso, mas continuam traindo Jesus. Participam da ceia, mas traem Jesus. Sobem nos altares, mas traem Jesus. Pegam microfones por aí, mas traem Jesus.
participam até de evangelismo, participam de ação social, entregam sopão na madrugada, fazem obras maravilhosas, mas traem Jesus. Trocando Jesus, não por 30 moedas, mas por prazeres, ou simplesmente para que a sua própria vontade seja feita. Porque Judas, quando ele traz Jesus, a intenção de Judas não era porque ele queria que Jesus morresse, não, pelo contrário. Se Judas quisesse a morte de Jesus, ele não teria acompanhado Jesus. Se Judas quisesse a morte de Jesus, ele não teria sido um discípulo. E talvez o futuro apóstolo. Não. O que Judas esperava de Jesus é que Jesus fosse o Messias que viria com mão forte, acabaria com o reinado de Roma sobre Israel, tomaria Israel e reinaria sobre Israel. E é o que muitos dos fariseus esperavam e esperam até hoje. Esse Messias. E esses vão receber esse Messias quando Jesus vier a sua segunda vinda, assentado no cavalo branco, com uma vara de ferro na mão para reger as nações. Esses vão se arrepender e dobrar o joelho e falar: nós não reconhecemos que ele era o Messias. E agora vão ter que reconhecer. É isso que Judas queria naquela época. Então Judas ele tentou incitar Jesus para que talvez ele sendo pego, sendo preso, ele fizesse alguma coisa. Mas havia uma profecia do profeta Isaías, que como ovelha muda, ele iria para o matadouro. Como ovelha muda, ele iria para o matadouro. Ele foi preso, mas não murmurou. Ele foi açoitado, mas não gritou. Ele foi crucificado, mas não reclamou. E ainda assim, continuam traindo Jesus. Continuam cometendo falhas. E pastor, eu sei que muitas das vezes tem falhas que são difíceis. Tem pessoas que têm um pecadinho de estimação. É difícil o fofoqueiro largar a fofoca. É difícil o mentiroso largar a mentira. É difícil a pessoa que é viciada na prostituição largar a prostituição. É difícil a pessoa que é viciada largar as drogas. O alcoólatra largar o álcool. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando. O que a gente está falando é que uma vez que você abandonou, não volta mais atrás. Uma vez que você conseguiu abrir mão do pecado, não retorna mais para esse caminho. Não volta mais atrás. Porque isso é trair Jesus. Quando um pai ele consegue confiar a sua herança a um filho, e um filho destrói a herança do pai, é uma traição. Ele está traindo a confiança do seu pai. Isso é traição. O Senhor nos deixou uma herança através do seu Filho Jesus. E quantos estão destruindo a herança que o Pai nos deixou? Que é a nossa salvação. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem sido destruída por vergonha, escândalos, mentiras. Tem sido consumida. Por quê? Porque estão em cima dos altares, traindo Jesus. E quando nós estamos ali naquela ceia, eu acabei de falar que foi comemorada a ceia judaica. Essa é a verdadeira ceia. E muitas pessoas se enganam, pastor, porque pensam que Jesus foi crucificado, foi preso numa sexta-feira. Em nenhum lugar na Bíblia fala que ele foi preso numa sexta-feira. Até porque a Bíblia fala, olha só, que ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele mesmo. Então vamos lá. Se ele é preso às 3 horas da tarde de sexta para sábado, sábado para domingo, ele teria que ressuscitar na segunda. Não foi na sexta. E por que não foi na sexta, pastor Paulo? Porque a Páscoa judaica, ela durava 8 dias. Ela não era um dia. E muitas das vezes um dia considerado sem importância.
O que é engraçado é que a igreja cristã, protestante, a igreja que se coloca tentando se aproximar ao máximo da igreja primitiva, comemora uma festa como o Natal, que é uma festa que foi inventada por Constantino 300 anos depois de Cristo, que não tem nada de bíblica nela, mas a Páscoa, que é a maior festa cristã que tem na história, ninguém comemora. Pensam que é apenas para comer um peixe e está tudo certo. O Natal, que nem é bíblico, não tem fundamento bíblico, os cristãos comemoram. Mas a Páscoa, que não significa crucificação, mas significa redenção, a nossa redenção, a nossa salvação, a morte do Cordeiro para que fôssemos livres da morte eterna. O maior sacrifício, quando o próprio Deus desce na terra e se entrega à morte, levando todo o pecado da humanidade sobre ele, ninguém comemora. Ninguém comemora o sacrifício do próprio Deus por nós. Olha que interessante, eu vou te provar isso. Quando Jesus está com eles, nós lemos aqui agora, no versículo 27, diz assim: em seguida tomou um cálice. Ele não tomou o cálice, ele tomou um cálice. E por que a Bíblia fala que ele tomou um cálice? Porque durante a celebração da Páscoa judaica eram utilizadas 4 cálices. Eram 4 cálices que havia na mesa. O primeiro cálice, ele se chamava Kiddush. Ele era passado na mesa de mão em mão, junto com as ervas amargas. Era para lembrar a época da escravidão do Egito. Eles pegavam aquele cálice que era passado de mão em mão e se alimentavam das ervas amargas para lembrar do amargor da época da escravidão, da onde Deus tirou eles. Esse era o primeiro cálice. O segundo cálice era conhecido como Magid. Ele era iniciado com a leitura de Êxodo. Isso mesmo, Êxodo, com a narração da libertação do povo saindo do Egito, onde eles cantavam o Salmo 113, que era conhecido como Halei. O Salmo 113, o Salmo de libertação. Era o segundo cálice que era passado, celebrando ali a saída do Egito. Ele era passado junto com a leitura do Salmo 113. Eles cantavam o Salmo 113, celebrando a saída da escravidão. Era o segundo cálice. Então vinha o terceiro cálice, que era chamado de cálice da bênção. Era acompanhado do cordeiro e dos pães ázimos. Esse é o cálice que Jesus levanta e fala assim: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Olha só que interessante, vê o cálice, o cordeiro e os pães. Ele pega esse cálice e fala: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Todas as vezes que beberes, fazei memória de mim. Vem o pão, ele parte o pão e fala: esse é o meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que comeres desse pão, fazei em memória de mim. Mas a Bíblia não cita que eles comeram o cordeiro. O cordeiro foi trago junto com o pão, foi trago junto com o terceiro cálice, mas eles não comeram o cordeiro. A Bíblia diz que imediatamente, a gente lê aqui no versículo 28, se eu não me engano, fala que Jesus pega Pedro, Tiago e João e se retira dali. E eles não tomam o quarto cálice. Por quê, pastor? Você já vai saber. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que eles saem dali com Pedro, Tiago e João e vai para o jardim de Getsemane. Para quem não sabe, Getsemane significa prensa do óleo. Onde as azeitonas eram prensadas, botavam a azeitona com caroço e tudo e prensava, até ficar só o bagaço, e era retirado só o óleo. Naquele momento que Jesus chega ali no jardim do Getsemane, ele prostra o seu joelho diante do Pai. E a Bíblia diz que ele estava sendo tão prensado pelo que iria acontecer a ele, que ele começa a suar sangue. E ele vira para o Pai e fala o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o quarto cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele celebrou o primeiro, ele celebrou o segundo, ele celebrou o terceiro, mas quando chegou no quarto cálice, que era o cálice do cordeiro, ele fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Por quê?
cálice da consumação. Era o cálice da consumação, que celebrava quando havia sido aspergido o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Passou o espírito da morte, mas todo o povo de Israel foi livre da morte pelo sangue do cordeiro. Pai, se possível, passa de mim esse cálice do sangue. Passa de mim. Agora olha que interessante, ele sai dali preso. Ele passa por toda aquela humilhação, açoite, coroa de espinho, calvário, escarram na sua face, esbofeteiam ele, sangra, é crucificado, e quando ele está a ponto de morrer, ele brada em alta voz, Tetelestai, que significa está consumado. Era o quarto cálice naquele momento, o sangue dele sendo derramado no chão, na própria terra, e todo o chão, toda a terra consumiu todo o sangue de Cristo naquele momento, foi deitado sobre a terra. E por que, pastor Carlos? Porque da onde nós viemos? Da terra, e sobre a terra foi lançado o sangue de Cristo, 100% ao ponto dele ser perfurado pelo soldado e sair água, porque não tinha mais sangue sobre o seu corpo. O sangue da redenção foi lançado sobre a terra para a remissão dos nossos pecados. Tetelestai não era só está consumado. Esse está consumado, ele tinha significado. Significava que o escravo estava liberto, que a obra estava terminada. Foi o quarto cálice. Mas mesmo assim, tem pessoas que continuam traindo Jesus. Com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas vontades. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão nessa Páscoa. Reflexão geral. Porque Deus, ele abomina esse tipo de coisa. Não só trai Jesus, mas trai seja quem for. Quando você tem o costume de esconder as coisas de alguém, você está traindo. Quando você tem o costume de abafar as coisas da sua vida, fazer aquela atitude escondida que ninguém vê, é uma traição. O Senhor está te chamando de volta para você ter uma redenção nessa Páscoa. Se for preciso, vá até que você precisa ir, peça perdão, se reconcilie, renove as suas alianças, para que não haja mais quebra de aliança na tua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Vamos palmas de novo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa. Que palavra é essa que vem do coração de Deus aos nossos corações? Alexandre, pode ficar à vontade que a gente vai conversar, tá bom? E eu pergunto para você, aonde está a primeira pessoa para Jesus? Essa pessoa que ouviu essa palavra maravilhosa e está fazendo uma reflexão. E você fazendo uma reflexão, pensando assim, ó, eu quero voltar para Jesus, porque como o pastor ministrou e pregou, Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente trocando Jesus por uma noite de prazer, por uma bimba de cigarro, por um copo de bebida. Ou seja, está num estado pior do que Judas. Mas quando ele começa a te tocar, você ainda tem a oportunidade de voltar, se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Você que ouviu, entendeu e recebeu essa palavra. A oportunidade vai ficar aberta para você. Para você vir aqui receber a oração
e entregar a sua vida para Jesus. Enquanto tiver um obreiro, enquanto tiver uma obreira, enquanto tiver alguém aqui, a oportunidade está aberta para você. Daqui a pouquinho vamos encerrar esse trabalho, mas vamos estar por aqui, aguardando você tomar a decisão. Se não tem, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Amém? A igreja de pé, por gentileza. Estarei fazendo a oração, encerrando esse trabalho, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Senhor Jesus, graça te damos, ó Pai, por estar na sua presença e ouvir essa palavra maravilhosa. Teremos, Senhor Pai querido, uma semana maravilhosa. Entregamos, meu Pai, nas tuas mãos todas as pessoas que não puderam estar nessa noite, mas ouviram, Senhor Pai querido, que teria culpa, mas por motivo de força maior não estiveram aqui. Visita-os aonde eles estiverem, que possamos, Senhor, ter uma semana maravilhosa, uma semana próspera, uma semana cheia, Senhor Pai querido, da Tua presença. Que possamos, Senhor Pai querido, cumprir todas as metas, projetos, tudo aquilo que nós temos, Senhor Pai querido, para cumprir, Senhor, essa semana. Abençoa a Tua igreja. Continua, Senhor, trabalhando do meio do Teu povo. Te entrego, Senhor, nas Tuas mãos, desde já te agradeço. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a sua vida. Todos digam juntos. Amém. Terminado em nome de Jesus.